meus queridos alunos do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje nós vamos ler textos informativos sobre diabetes, localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Vamos lá? Diabetes infantil juvenil. Coisas que você precisa saber sobre diabetes na infância. Nossa, professora, nem sabia que tinha criança diabética, adolescente diabético. Não é só em idosos? Pois é, vamos descobrir? Professora, na verdade, como se fala corretamente? É a diabetes, o diabetes, a diabetes ou o diabetes? As quatro estão corretas. Você pode usar do jeito que você achar melhor. Perfeito, né? Quais são as causas da diabetes, professora? Tudo bem. Então, agora eu já entendi que pode ser em criança, pode ser em adolescente, pode ser em adulto e pode ser em idoso. Quais são as causas? As causas da diabetes podem ser diversas. Por exemplo, no tipo 1, há uma propensão genética. Assim, uma gestante pode ou não passar diabetes para a criança. Ou seja, a mãe, a gestante diabética, pode sim passar diabetes para o bebê. No entanto, então pode a mãe passar? Pode. Só que esse no entanto vai trazer para nós uma chamada de atenção. Os maiores causadores das diabetes são os maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico. Pois é, maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico. Principalmente quando a dieta é desregrada com acúmulo de gordura, sódio e carboidratos simples. Meu Deus, veja só. Maus hábitos alimentares, maus hábitos comportamentais são um caminho brilhante para o diabetes, né? Dieta desregrada, com muita gordura, com muito sódio e carboidrato. Pão, massa, bolo, bolacha, biscoito. Atividade 1 para você. No tipo 1, há uma propensão genética. Assim, uma gestante pode ou não passar diabetes para a criança. Aí vem lá. Os maiores causadores das diabetes são os maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico. A pergunta, quais as causas da diabetes? Leia o texto, responda e eu já volto. Respondeu? Tava fácil, né?
A diabetes pode ocorrer por fatores genéticos, no caso do tipo 1, e por maus hábitos alimentares e nenhuma prática de exercício físico. Galera, não se esqueçam das aulas de educação física. Ah, professor, mas eu não tenho academia, não tem nada disso. Nós estamos falando de exercício físico que você pode fazer na tua escola no momento da aula de educação física. Participe das atividades. A diabetes se caracteriza pela deficiência de produção e ou ação da insulina. O diabetes tipo 1 é resultante da destruição autoimune das células produtoras de insulina. Ou seja, diabetes tipo 1, tá aqui o pâncreas, pessoal. Olha, ele parece aqui é um corpinho alongado, a cabeça que é maior, o corpo e a cauda. E o pâncreas, ele fica entre o baço e o intestino delgado. Qual que é a função do pâncreas? Produzir a insulina para combater, né, os açúcares e gorduras ingeridas. No diabetes tipo 1, isso não acontece, o pâncreas não produz essa insulina. No diabetes tipo 2, o pâncreas produz a insulina. Como assim, professora? Produz a insulina e daí o diabetes? Produz, mas há incapacidade de absorção das células musculares e adiposas, tá? Então, no tipo 1 não produz insulina, no 2 produz, mas a produção é incapaz de combater a gordura e os açúcares ingeridos. De novo, né, o pâncreas aqui entre o baço e o intestino delgado. Agora, atenção, quando o assunto é crianças e adolescentes com diabetes, a educação e a precaução são sinônimos de um futuro saudável e seguro. Os cuidados são necessários para manter a doença controlada e evitar complicações futuras. Primeiro, que é importante que nós entendamos que há sim diabetes em crianças e adolescentes, né? O bebê pode nascer com diabetes, quando a mãe tem diabetes. Isso é uma situação. Mas e como assim, professora, educação e precaução? Educação vem basicamente dos teus hábitos, né? Você precisa, não pode ingerir muito carboidrato, você não pode ingerir muito refrigerante. Nossa, mas eu só tomo refrigerante na minha casa. Não pode, porque isso é um problema, isso vai desenvolver a doença em você, ó. Se você tem a doença, educação e precaução. Precaução significa cuidado. Então, não pode exagerar, não pode brincar com esse assunto, porque realmente pode ter complicações futuras. Ou seja, não respeitar o que é, né, dito lá pelos profissionais da saúde pode complicar a sua saúde futuramente, ok? Atividade 2 para você. Em se tratando de crianças e adolescentes, por quê? A educação e precaução são sinônimos de um futuro saudável? Veja que aqui eu deixei para que você organize o seu pensamento, responda com as suas palavras a partir da compreensão do texto. Eu te espero.
Conseguiu responder? Organizou direitinho o seu pensamento? Perfeito, olha só. Porque os cuidados são necessários para manter a doença controlada e evitar complicações futuras. A doença estando controlada, tá tudo certo. A doença estando, né, desembestada, problema. E aí o que acontece? Vários problemas, tá, pessoal? Ó. Mas, professora, como é que eu faço para descobrir se eu tenho diabetes? É claro que sempre vamos falar do profissional de saúde. Você tem que procurar o profissional de saúde, né? Isso, primeira recomendação. Mas há alguns indícios que a gente pode perceber. Para descobrir se tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Alguns deles são caracterizados pelo excesso de sede e de urina e pela perda de peso. Então, nós temos aqui a figura, né, de uma pessoa, olha só, o indivíduo aqui pensando frango assado, macarrão, pão, uma coisa arada, né, uma comida bem gordurosa. Tá aqui pensando, a cabecinha dele. A cabeça dele pensando, cansaço fácil, não tem energia, né, começa a fazer uma atividade, já começa a passar mal, muita sede, aumento do apetite, emagrecimento e urina aumentada. Tudo isso são sintomas do diabetes. Então, veja lá. Ai, professora, eu tenho muita sede mesmo. Tá, isso não quer dizer que você tenha diabetes, porque às vezes você, né, tá comendo muita coisa com muito sódio, mas aí a comida com sódio vai te dar sede. Então, essa sede significa a ingestão de sódio e ou a ingestão de outros alimentos, né? Por exemplo, agora trazendo um exemplo para a criança. Algumas crianças, quando estão com diabetes, né? Algumas voltam a urinar na cama ou acordam com frequência para beber água no decorrer da madrugada. Ao perceber estas ocorrências, fazendo xixi na cama de novo, já tinha parado, você não tem idade para isso, xixi na cama, ao perceber essas ocorrências, é fundamental consultar um endocrinologista pediatra de imediato. Importante, pessoal, quando se trata de saúde, não tem que ficar esperando, não. Tem que ir consultar o profissional da saúde. E ele vai dizer para você, ela vai dizer para você, a profissional, o que é que precisa ser feito. Então, os sintomas estão aqui. Um deles é muita sede e voltar a fazer xixi na cama. Então, vejam a relação das coisas, né? Ingestão de muito sódio, muito doce, muito açúcar, muito bem. Ingestão de sódio e açúcar, vontade de tomar água. Deu vontade de tomar água, a água precisa sair. Aí você vai dormir e aí você não controla o teu xixi, faz xixi na cama. Atividade 3 para você. Leia o excerto do texto e responda a questão e eu já volto para a gente conferir.
respondido? Para descobrir se tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Alguns deles são caracterizados pelo excesso de sede e urina e pela perda de peso. Que sintomas demonstram que a pessoa pode estar com diabetes? Dê um exemplo em caso de crianças. Pois bem, o excesso de sede e de urina e a perda de peso podem indicar a presença do diabetes. Quanto às crianças, 2 grandes alertas é a volta de urinar na cama e ingerir muita água durante a noite. O tratamento para o diabetes pode ser ou não efetuado através da aplicação de insulina, sendo primordial uma avaliação do endocrinologista pediátrico, né? Então, o endocrinologista vai cuidar das nossas glândulas, ele vai cuidar disso. E as nossas glândulas, elas vão dar aí para nós o desenvolvimento, né, ativo do nosso corpo. Se elas estão bem, está indo tudo bem. Olha só, glândula aqui na cabeça, no pescoço, no peito, na barriga, né, na parte inguinal, temos glândulas. E é esse o serviço do endocrinologista. Informações importantes sobre diabetes. Desenho, né, já dá uma indicação para nós. Do que, professora? A prática de exercícios pode ajudar a controlar a glicemia e perder gordura corporal, além de aliviar o estresse. Fazer exercício físico, eu tenho diabetes, eu não posso fazer exercício físico. Não! Aí que você tem que fazer, certo? Tem diabetes? Vai fazer exercício físico sim, vai participar das aulas de educação física. A contagem de carboidratos se mostra muito benéfica para quem tem diabetes, pois a dose de insulina irá variar conforme a quantidade de carboidratos. Ou seja, você vai aplicar 6 mililitros lá, ml de insulina. Tá. 12, 18, não sei. Dependendo da quantidade de pão, de bolo, de biscoito, de carboidrato que você ingerir, a dose de insulina é maior. Dependendo se você ingerir pouco, a dose de insulina diminui. As tecnologias têm ajudado no tratamento da diabetes. Os aparelhos vão desde glicosímetros, usado para medir a glicose no sangue, até bombas de infusão de insulina e sensores contínuos de monitorização da glicose. Ou seja, bombinha para ingerir a glicose, a insulina quando a glicose está alta, e monitorização dessa glicose. Glicose alta, já vai aplicar a insulina ali. Se o diabetes não for tratado de forma adequada, tá, professor, e se não tratar? Podem surgir complicações, como retinopatia, problema na retina, problema na visão, nefropatia, problema nos rins, neuropatia, problema, né, nas terminações nervosas, pé diabético, olha o pé diabético, é ferida, ele abre feridas no pé e não consegue cicatrizar. Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, entre outras. Ou seja, lembra educação e precaução lá na infância e na adolescência? Pessoal, ainda não há cura para o diabetes. Porém, estão sendo realizados estudos que no futuro possam encontrá-la. Não tem cura. Está sendo estudado? Sim, mas não tem cura ainda. Atividade 4 para você. Das informações que você recebeu acerca da diabetes, qual você achou mais importante e por quê? Prática de exercícios? Contagem de carboidratos? Glicosímetros até bombas de infusão de insulina? Complicações se não tratar? Ou ainda não há cura para o diabetes? Sobre isso que nós falamos, qual delas você achou mais importante? Você vai agora escolher uma delas, e escrever por que você achou importante. Eu te espero.
Escolheu? Todos são importantes, eu sei que você gostaria de escrever sobre todos, né? Mas aí a professora pediu o que você achou mais importante. É claro que prática de exercício nem se discute o quanto que é importante. Contagem de carboidratos, não podemos ingerir muito carboidrato. Professora, mas em que alimentos que tem carboidratos? Você tem que pesquisar. Vai e pesquisa, conversa com a sua professora de ciências, ela vai te ajudar. A professora vai contar isso para você. Glicosímetros, até bombas de infusão de insulina. Glicosímetro mede o seu teor de glicose. E a bomba de infusão vai combater aquela glicose. Complicações, se não tratar, muito sério, e ainda não há cura para o diabetes. Isso também tem que ficar na nossa cabeça, pronto. Os nossos hábitos vão dizer como será a nossa vida futura, né? Olha só, pessoal, das informações que você recebeu acerca do diabetes, qual você achou mais importante? Por que a professora não colocou a resposta aqui? Porque é uma pergunta pessoal, né? É o que você destaca como mais importante. É por isso que ela ficou aqui sem resposta, tá? Então, a sua resposta é aquela que você achou mais interessante. Importante, sua resposta passa realmente o teu discurso? O que você pensa sobre isso ou você só colocou palavras soltas lá? Não pode, né, pessoal? Temos que tomar cuidado com a nossa escrita. Nós não estamos na escola para passar de ano só. Nós estamos na escola para aprender. Língua portuguesa não é para dar resposta. A língua portuguesa é organizar o seu pensamento por escrito para que as pessoas possam compreender. Organizar o seu pensamento na oralidade, para expor isso na oralidade e que as pessoas compreendam, ok, pessoal? Bom, hoje nós lemos textos informativos sobre diabetes. Vimos que ter maus hábitos alimentares e não praticar exercícios físicos pode ser o caminho para desenvolver a doença. Vimos também que ainda não há cura, ou seja, não há cura, ou seja, não há cura. Precaução e educação para que não tenhamos diabetes, ok, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.